Boa noite, tudo bem? Tá dando para me ouvir agora? Está conseguindo me escutar? Antes eu estava tentando falar aqui e o fone não estava funcionando. E como eu tô aqui na Morada Florescer e capta vários sons, né? Um ambiente aberto, e ia ficar um pouco mais complicado de fazer sem o fone para captar a minha voz. E a proposta de hoje, da live de hoje, então, é falar... Oi, gente, todas as mulheres aqui que fazem o trabalho do feminino. É falar sobre a dificuldade de dizer não, né? A importância de você aprender a dizer não também. Isso está muito alinhado com a aula que nós tivemos ontem sobre limites no Mergulhando em Si, que é esse trabalho que eu faço com as mulheres. E entendendo assim que a proposta do que eu compartilho aqui com vocês é sempre de te trazer mais empoderamento a partir da compreensão de quem você é, de como você se estrutura no sentido de que como você reage, como você se posiciona, a clareza das suas atitudes, de como você se sente. Então, o autoconhecimento, ele vem como empoderamento para te fortalecer, né, onde você está se enfraquecendo e te libertar das amarras, dos fardos que você vem carregando de repente sem compreender. E aprender a dizer não é essencial nesse processo, porque é quando você se posiciona diante das suas vontades, das suas necessidades, do que você precisa, sabe? Do que você deseja. Então, o não, ele vem como um limite, ele vem como um ajuste, né? De até onde o outro pode ir, até onde você está disposta a ceder ou não. E é uma dança, né? Isso se torna leve quando você compreende como fazer isso de uma forma harmônica. E isso se torna pesado quando você diz sim, querendo dizer não, porque é como se você passasse por cima da sua vontade. Oi, Marta, tudo bem com você? Quanto tempo que eu não te vejo? Então, por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre como aprender a dizer não, sem ser rude, sem ser agressiva, sem ofender. Isso já não é uma garantia, porque nós não temos o controle de como a outra pessoa vai reagir. Isso não está na nossa responsabilidade, isso não está no nosso controle. Mas nós temos esse posicionamento, esse controle sobre as nossas atitudes, sobre a forma como nós nos sentimos. Isso, nós temos escolhas que podem ser feitas diante disso. E entender, gente, que todas as vezes que todo sim camufla um não e todo não camufla um sim. Então, nós estamos o tempo inteiro diante de escolhas. Então, se eu estou falando sim para algo que você me pede, quer dizer que eu estou abrindo mão, né, de outra coisa que eu poderia estar fazendo. E a mesma coisa, quando eu falo não, quer dizer que eu estou camuflando um sim para algo que eu estou dando. Vamos supor que você me chama para almoçar com você. Se eu digo não, quer dizer que está camuflado um sim, no sentido de que eu tenho outras prioridades e por isso eu escolho não ir, por isso eu escolho não atender esse convite, por mais que isso possa acontecer em um outro momento. Me ensina, porque quando eu falo não, parece que eu sou... Ai, meu Deus, não sei nem voltar aqui. Parece que eu sou obrigada a falar o sim. Exatamente isso que eu quero trazer para vocês hoje, de compreender, então, o que está por trás de tudo isso. E primeiro, assim, essa clareza de que... Por que é tão difícil na nossa cultura falar não? Por que está por trás disso? Observa se você, quando você era criança, quando você era pequeno, se você não ouviu muitas vezes que a gente deve ser generoso, que a gente deve fazer favor, que a gente deve ser atencioso e até quando, até mesmo passar por cima da nossa vontade, do que é importante para a gente, porque isso é o ideal, né? A bondade é o ideal e que recusar um pedido, recusar um convite é considerado falta de educação, é ser rude, é ser egoísta. Vocês já ouviram isso quando vocês eram crianças? Em algum momento da sua infância você escutou isso? Que para ser uma pessoa boa, você deve dizer sim e agradar e fazer tudo o que te pedem. E caso você negue algo que esteja sendo pedido, você é considerado uma pessoa egoísta, você é considerado uma pessoa egocêntrica. Ou seja, isso é condenado. Você falar não é condenado e você responder sim, você fazer todos os favores, tudo que te pedem, isso é o desejável. Então,
muito dessa dificuldade em dizer não, hoje, na vida adulta, vem desses padrões, dessas referências que nós recebemos quando nós éramos criança. Mas entender assim, que a pessoa boazinha é aquela pessoa que diz sim para tudo, sabe? Como se isso fosse algo desejável. Com certeza, todo mundo aqui conhece uma pessoa boazinha. O que acontece com essa pessoa boazinha? Quem que anda com a pessoa boazinha? Você já parou para perceber? São as pessoas que geralmente são mandonas, são as pessoas que são controladoras, são as pessoas que estão o tempo inteiro querendo algo. E a pessoa boazinha está ali, fazendo, doando, se entregando. Ela não fala não para nada. Mas a pessoa boazinha, ela também não é vista, ela não tem as necessidades dela atendida. Você percebe isso? Que ela se anula. Então, até que ponto é desejável você ser considerada, você se moldar, sabe, passar por cima do que é importante para você manter esse papel, essa postura da pessoa boazinha. E o que está por trás disso? Por que eu não digo não? Porque eu não quero desagradar, porque eu tenho medo da rejeição, porque eu entendo que se eu disser não, eu corro o risco de não ser amada, eu corro o risco de não pertencer, de não criar uma conexão com você. Então, eu prefiro dizer sim para você e dizer não para mim. Vocês conseguem identificar isso em quem tem essa dificuldade em dizer não? Quem estava comentando aqui que tem essa dificuldade, você consegue identificar e ter essa clareza sobre esse comportamento que você vem tendo? O que está por trás, né? É o que eu sempre falo para vocês, no sentido de que mesmo no desconforto, mesmo quando nós estamos vivenciando algo que é indesejável, uma situação de conflito, algo que nos desagrada, existe algo que nós estamos ganhando nessa situação. E no caso da situação da pessoa que tem a dificuldade em dizer não, ou seja, quando ela diz sim para o outro, dizendo não para ela, o que ela está ganhando aqui? Ela está ganhando aceitação. Então, ela se anula, né, para que o outro possa amá-la como nessa condição. Então, ela está ganhando não ser rejeitada, ela está ganhando pertencer a um grupo, a um meio, a uma relação, a um coletivo, certo? Então, é isso que ela está ganhando quando ela se anula. Mas entendendo que isso é uma percepção de um todo. E que não é assim que acontece na prática. Se você observar quantos nãos você já... Eu gosto de dizer assim, eu lembro que tem uma amiga que ela pergunta: por que você gosta de mim? E eu digo: eu não sei te dizer. E uma vez ela ficou chateada quando eu falei que eu não sei dizer por que eu gostava dela. E eu falei: você deveria ficar muito feliz, porque para mim é muito preocupante quando eu pergunto para alguém o motivo pelo qual a pessoa gosta de mim e essa pessoa cita utilidades. Ou seja, ela não gosta de mim por quem eu sou, ou pelo que nós trocamos e vivenciamos quando estamos juntos. Ela gosta de mim pelo o que eu sou, eu consigo prover, entende? Então, é melhor que essas relações elas não existam, que eu não tenha uma funcionalidade, mas que eu esteja pertencendo, esteja conectada nessa relação simplesmente por quem eu sou. Não porque eu preciso fazer algo, não porque eu preciso estar servindo para continuar aqui nesse papel e nessa posição. Porque o que vai acontecer quando eu deixar de fazer? Se eu estou aqui, pertencendo aqui... Oi, Marcos, tudo bem? Se eu estou aqui nessa condição porque eu sou útil, quando eu deixo de ter utilidade, eu não pertenço mais aqui, eu não tenho mais esse lugar. Então, entende que essa manipulação, essa anulação, ela não vale a pena. E, de repente, você vem tendo essa dificuldade em dizer não para as coisas que te pedem, para os convites que te fazem, porque você não está tendo essa compreensão do que está por trás dessa dificuldade. E é por isso que eu quero, então, trazer essa clareza, para que você possa se sentir mais forte, mais empoderado, mais seguro e mais livre, né? Para você tomar as suas decisões sabendo que não tem nada de errado. Isso não afeta o teu valor, isso não afeta quem você é, o que você faz ou o que você deixa de fazer no sentido de dar um sim ou dar um não. E é um posicionamento diante de quem eu sou. Então, existe uma pessoa que habita aqui, que está existindo. E quanto eu respeito e honro a minha existência, quem eu sou, a minha história, as minhas vontades, o que me agrada, o que me desagrada,
sabe? Porque eu tô o tempo inteiro dizendo sim para o outro, mesmo sem querer, acontece que eu não estou me posicionando diante da pessoa que eu sou, ou seja, eu não tenho importância, você tem. E quem coloca os outros em primeiro lugar, essa pessoa ela está sempre em segundo lugar. Você pode observar, essa pessoa está sempre em segundo lugar para as outras pessoas. Então, como é que você vem se posicionado? Até que ponto está valendo a pena você estar dizendo sim, quando na verdade você gostaria de estar dizendo não? Então, são reflexões, né, que eu estou trazendo para você observar como você vem se posicionando diante das outras pessoas, nas suas relações, nas suas oportunidades que você tem na vida. E aquela coisa de que quem que se preocupa com uma pessoa boazinha, né? Então, assim, entende que enquanto você se anula, você também deixa de ser vista. É como se você fosse se apagando, como se sua vida, sua existência, não tivesse uma grande relevância. Ai, obrigada, Débora. Fico feliz em saber que a terapia te ajudou. Então, assim, por que a gente deve dizer não? Porque a gente não consegue agradar todo mundo. E quando a gente tenta agradar todo mundo, eu vou ser desagradada, né? Então, assim, entender que a autocompaixão e a compaixão é isso. Entender que assim como as outras pessoas, eu também, a minha existência também importa. Assim como as outras pessoas também têm valor, eu também tenho. Então, nós estamos aqui, lado a lado, sabe? Então, se eu coloco alguém como uma prioridade, eu fiquei aqui embaixo. E eu estou o tempo inteiro tentando ser esse suporte, essa sustentação, para que os outros possam ficar bem. E eu, não é? Quando a gente viaja de avião, é aquela, né, aquela referência da máscara de oxigênio. Então, eu tenho que estar bem para poder ajudar os outros. Porque senão eu vou estar dando algo que vai me faltar. Agora, quando eu estou bem, eu tenho condição de ir em direção aos outros para ajudar, para dispor do meu tempo, da minha energia, enfim, da minha vida mesmo, né? Porque a nossa vida, nós temos um tempo limitado. Se eu estou o tempo inteiro vivendo a vida dos outros, servindo no sentido de não servir quando eu estou bem, e eu faço da minha existência esse propósito de compartilhar com os outros, mas servir no sentido de passar por cima do que eu deveria estar fazendo, porque eu sou a minha responsabilidade. Então, se eu não estou tomando conta da minha vida, se eu não estou cuidando das minhas emoções, se eu não estou cuidando da minha mente, do meu corpo, se eu não estou sendo responsável no meu trabalho, se eu não estou criando uma harmonia na minha relação comigo mesmo e com os outros, quem vai se responsabilizar por isso? Quem que vai cuidar de mim? Entende? Então, o não, ele entra como esse posicionamento de que eu também preciso estar bem, isso aqui também tem que ser interessante para mim. E é um respeito por quem eu sou. Então, quando eu falo não, eu estou colocando esse limite saudável de até onde nós podemos compartilhar, até onde eu posso ir, você pode vir, porque eu estou respeitando as minhas necessidades, as minhas vontades, o que é importante para mim, quais são as minhas prioridades. Não quer dizer que você tenha que dizer não para tudo. Você também não vai tornar essa rigidez, mas entender que a importância de você falar não é de você se preservar diante de algo que é importante para você. Porque senão você vai ser aquela pessoa que finge que está tudo bem quando você está corroendo por dentro. Você é aquela pessoa, de repente, que está fazendo as coisas para se sentir aceita, para se sentir amada, mas isso está sendo pesado, isso está sendo um fardo para você, isso está te esgotando, isso está te deixando triste ou isso está te deixando irritado, né? Existe até um ditado que é melhor ficar vermelho 5 minutos do que amarelo o resto da vida. Ou seja, é melhor eu passar de repente por um constrangimento de dizer não, não sabendo muito bem ou envergonhado de estar dizendo não, do que eu dizer sim a vida inteira e ficar amarela no sentido de sem vida ou amarelo de raiva, amarelo, entende? De perder a minha vitalidade. Então, entende que vai muito além disso, a gente paga um preço muito alto quando a gente não consegue defender o que é importante pra gente. Então, nesse sentido, e não estou falando, gente, de falar não no sentido de que eu não vou fazer favor para ninguém, eu não vou aceitar convite de ninguém, entende? Que a gente não está falando nesse extremo. Eu estou falando de dizer não quando você realmente quer dizer não. E não porque você não sabe, não porque você não consegue se posicionar.
e vai fazendo parte da vida dos planos e dos projetos das outras pessoas. Quando você não consegue se posicionar e dizer o que você quer, o que é importante para você, ou muito pior, quando você nem sabe o que é importante para você, quais são as suas regras, o que você gosta, como você gosta de ser tratada ou não. Então, quando você não tem clareza disso, você entra como um suporte para o projeto da vida dos outros. Ou seja, eu preciso de alguém que faça isso. E eu te chamo e você diz sim. Porque você não sabe, você não se conhece, você não sabe da tua vida. Você não sabe da pessoa que mora nesse corpo. E muitas vezes você até sabe, mas não sabe dizer não. Então você vai contra a vontade. Entende? Então a gente paga um preço muito alto por isso. E eu já tive muita dificuldade em dizer não. E eu sentia muita raiva, mas eu não sentia a raiva das pessoas. Eu sentia a raiva de mim, porque eu não conseguia me posicionar. E eu me sentia presa, eu era prisioneira da minha falta de posicionamento, da minha dificuldade em dizer não ou dizer sim, dependendo quando eu quisesse, né? E hoje eu vejo o quanto isso traz uma leveza e um empoderamento para a minha vida, no sentido de que eu estou no controle. Eu tenho as rédeas das minhas decisões, das minhas escolhas e dos meus passos. As portas que eu abro, as portas que eu fecho, com o sim e com o não, sabe? Porque acontece muito isso, se você observar isso, quantas oportunidades nós temos hoje mesmo. Acho que eu falei 3 nãos. Quantos nãos ou sim você tem essa oportunidade de dizer durante um dia, né? E são coisas corriqueiras, mas que são micro, vamos dizer assim, são microagressões se você diz sim querendo dizer não. E isso, de repente, é um convite amigável. Por exemplo, vou trazer do meu contexto mesmo. Eu tinha combinado de almoçar com uma amiga e eu mandei mensagem confirmando, você vai poder almoçar? E ela falou, não, vamos tomar café da manhã amanhã cedo? E eu disse, não. Por quê? Porque de manhã eu dou aula e depois eu faço a minha prática de yoga. Ou seja, até as 9, 9h30 eu estou ocupado. Primeiro com o meu trabalho, com os meus alunos, com os meus clientes e depois comigo. É o momento de eu fazer a minha prática de meditação, eu fazer a minha prática de yoga. E se eu tivesse essa dificuldade em dizer não, eu teria falado sim e teria que abrir mão de algo que é importante para mim, de algo que é fundamental para o meu equilíbrio, para o meu centramento, para a minha conexão espiritual, entende? Então, são coisas que aparentemente são pequenas, mas quando nós passamos por cima de algo que é importante para a gente, isso tem um preço alto. Então, o que eu falei para ela? Até vou passar aqui a dica para vocês de como vocês podem dizer não sem criar esse conflito. Eu falei, mas eu posso almoçar. Ou seja, eu não estou disponível para te encontrar no café da manhã, como você propôs, me convidou. Mas eu ainda quero te ver, então eu estou propondo que a gente almoce juntas, entende? Então existem várias maneiras de nós dizermos não. E a primeira é entendendo o que está por trás desse impulso e dessa necessidade de dizer sim quando eu quero dizer não. Isso é muito importante você observar. O que é esse medo? O que está Nossa, as palavras não estão vindo hoje para mim, mas te bloqueando. Quando você está querendo dizer não, dizer não e você diz sim. O que está por trás disso, né? Então, vê se você não está passando tempo demais tentando agradar o outro. Sabe, onde você fica? Onde você fica nas suas escolhas, no seu posicionamento? Onde você está se colocando aqui, tá? Então, assim, quando eu entender assim que aprender a dizer não, além de ser esse processo libertador, esse processo de empoderamento, ele é um processo de amadurecimento, porque eu não sou mais uma criança que estou aqui o tempo inteiro esperando a aprovação, tentando agradar a todos. Eu sou uma mulher agora, eu sou uma adulta, você também está nesse papel. E como adulta, o aprender a dizer não, ele entra como um processo de amadurecimento emocional, porque a gente aprende a olhar para as nossas necessidades sem ignorá-las. Ou seja, eu entendo que a sua necessidade hoje, de repente, seja me pedir ajuda ou me convidar porque você quer minha companhia. Essa é a tua necessidade, eu estou olhando para o que você precisa, para a sua vontade, para o que você gosta, e eu estou olhando para a minha também, como 2 pessoas adultas, entende? E dentro disso, a gente negocia, né? Isso aqui eu falo sempre uma dança, né? O feminino e o masculino traz muito disso, isso é uma dança, não é eu impondo, não é eu sendo grosseira, mas eu olhando para as suas necessidades e entendendo e respeitando, ok, eu entendo que isso aqui é importante para você e que legal que de certa forma você esteja pedindo isso para mim, mas eu também vou olhar para mim e se eu tiver condição, aí nós fazemos essa troca, aí o sim ou o não acontece,
tá? Então, quando a gente não tem consciência do nosso próprio valor, a gente tem essa ideia, sabe? Essa ilusão de que a gente só vai ser amada se disser sim para tudo. Agora, quando eu entendo que quem eu sou, o que eu mereço e o meu valor são coisas inegociáveis, ou seja, isso não está condicionado ao fato de eu dizer sim ou não para um favor, ou dizer sim ou não para um convite, eu me liberto de estar nessa postura de esperar a aprovação de outras pessoas, ou de colocar isso como uma moeda de troca para eu ser amada e ser aceita. Então vai muito além, sabe? Então entender que o sim e o não, eles estão isentos dessa compensação que nós aprendemos na infância, sabe? Essa compensação do amor e do carinho, se você não der trabalho, se você for uma pessoa boazinha, se você não der trabalho, se você fizer tudo o que esperam de você, você ganha amor e você ganha carinho. Aí você é merecedora. Isso é uma dinâmica que muitas vezes acontece lá na infância. Mas conforme nós vamos amadurecendo e tendo essa compreensão de que isso era, de certa forma, uma moeda de manipulação para que a criança obedecesse os pais, né? Que esse foi o jogo que eles souberam usar para controlar a criança diante das vontades dela, a gente se liberta disso e entra daí nesse processo de amadurecimento emocional. Então, assim, aquela coisa que se você for meiga, principalmente a mulher está muito condicionada nisso, né? Eu não sei dizer de como é esse jogo para os homens, mas se você for meiga, se você for dócil, se você não der problema, se você não incomodar, você vai ser recompensada, você vai ser amada, você vai ser aprovada, né? Então, é importante também entrar em contato com essa mulher selvagem que existe dentro das mulheres, que é essa mulher, essa guardiã, sabe? Essa guardiã da sua essência, essa guardiã de quem você é. E essa natureza selvagem entra, então, no sentido de que esse é meu território, aqui eu me protejo, aqui eu me defendo, sabe? Então, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade em dizer não, porque elas são submissas, porque, de repente, elas foram criadas por pessoas que são muito rígidas. Outras vezes, as pessoas têm dificuldade em dizer não, porque elas são indecisas mesmo, elas não se conhecem, elas não sabem o que querem ou o que não querem, e entra nesse papel de Maria vai com as outras, sabe? Então, onde você se encaixa hoje no seu sim e no seu não, sabe? Observa se você está nesse papel da pessoa boazinha, a pessoa que está cercada de pessoas pidonchas, pessoas mandonas, pessoas controladoras, e começa a entrar em contato de entender que existe uma satisfação muito grande em aprender a dizer não. Porque quando você diz não, querendo dizer não, é quando você consegue se olhar, quando você consegue se enxergar naquela situação. Ou seja, eu estou existindo, eu estou respeitando também quem está aqui, sabe? E tomar esse cuidado para não cair nesse radicalismo de que agora eu vou sair dizendo não para tudo, mas aprendendo a praticar e a exercitar qual é a minha vontade aqui agora. E eu vou atender esse pedido com consciência, seja para o sim ou seja para o não, entendendo que isso é um exercício e é preciso praticar. Outra coisa que acontece muitas vezes, o não, ele vem associado à culpa. Eu sinto culpa de dizer não. E a culpa, ela é uma prisão muito grande. Então, algo que você pode se perguntar é, isso é meu papel? Hoje mesmo, eu entrei numa situação de chantagem emocional que foram fazendo assim, sabe? E logo eu captei que eu estava entrando no processo de culpa. E aí essas são as perguntas que eu me faço que de repente pode ajudar para você, no sentido de que isso que está sendo pedido ou atribuído a mim, isso é meu papel realmente? Ou a pessoa está projetando em mim algo que é dela, sabe? Que eu não sou responsável por isso. Então, começa a se questionar também, sabe? O que você está sentindo e entender que você não é responsável nem pela felicidade dos outros e nem pela forma como os outros se sentem diante do que eles te pedem. Que isso é um papel, isso é um fardo muito grande. Se você decide se responsabilizar pela outra pessoa estar feliz ou satisfeita com a resposta que você dá ou não também, sabe? Então vá aprendendo a se libertar desses aspectos e aí eu quero trazer para vocês algumas dicas então de como que você pode começar a dizer não quando você realmente quer dizer não, né? Então assim, a primeira coisa, antes de começar esse processo seria
de você entrar em contato e observar como eu estou me sentindo, sabe? Quando eu digo sim no impulso, qual que é o sentimento que veio, sabe? E observa se por trás disso não tem esse medo da não aceitação, isso de eu quero ser a boazinha, eu não quero me mostrar tal como eu sou, as minhas vontades, porque eu estou com medo de ser rejeitada, se vem a culpa, certo? Então, ou a manipulação, observa qual é o sentimento que desperta em você quando você vai nesse impulso de dizer sim, mesmo sem vontade de dizer sim, quando você está querendo dizer não. E o que você pode fazer então primeiro, né? São dicas até do essencialismo, que é o quê? Você começar a eliminar o que não é essencial, o que não é fundamental para você levar a vida que você quer. Então, a primeira dica seria isso, de você fazer uma pausa. Quando alguém te pede alguma coisa, vou falar por mim, eu tinha esse ímpeto de já responder sim, sabe? Eu ficava tão constrangida, tão embaraçada, que eu já dizia sim de cara. Então comece a exercitar uma pausa, sabe? Seja uma respiração profunda, porque isso vai às vezes ser constrangedor quando alguém te pede algo e fica um pouquinho de silêncio. Mas é um tempo que você tem para identificar essas emoções, esses sentimentos que estão vindo à tona. É um tempo também para você pensar com mais clareza, se preparar, de repente, para dizer não. E dentro desse silêncio, muitas vezes a própria pessoa que te pediu algo, ela já se posiciona de uma outra forma, tá? Então espera e pensa antes de responder. Vai criando essa lacuna entre o pedido e a sua resposta, tá? Outra dica, então, é esse não suave, que eu falei como eu citei hoje de manhã, que é você dizer não, mas você dá outra possibilidade. Ou seja, Laura, você pode me buscar? Não posso agora, mas à tarde, se você precisar de carona, eu estou disponível. Ou seja, diante do que você está me pedindo, eu não posso, mas eu estou aberta, se você realmente estiver, claro, para a gente encontrar uma outra possibilidade. Ou eu estou aberta e disponível em um outro momento, em um outro contexto, certo? Então, esse não suave, né, de você dizer não, mas colocar uma outra possibilidade. Mesma coisa, se eu estou estudando, alguém me liga e quero compartilhar algo. Olha, desculpa, eu não posso atender agora, mas eu te retorno assim que eu terminar o que eu estou fazendo. Ou seja, eu disse não, respeitei o meu momento, respeitei uma tarefa que é importante para mim e estou sinalizando para você que eu ainda quero te escutar, mas não agora, em um outro momento, sabe? E outra coisa importante do não, assim, e até dos limites também, que entra nessa questão dos limites, é você cumprir o que você fala, sabe? Então, se você diz que não vai fazer algo e isso realmente te fere, mantenha a sua postura, o seu posicionamento, tenha consistência no que você diz. E mesma coisa, se você oferecer uma outra possibilidade, se comprometa com o que você está dizendo, certo? A próxima dica, então, isso é muito usado, né, pelos brasileiros, no sentido assim, de para você ganhar tempo, você diz que vai olhar para a sua agenda. Eu vou olhar nos meus compromissos. Às vezes, realmente, você não sabe e precisa confirmar os seus compromissos. Então, eu vou olhar na minha agenda, eu vou olhar nos meus compromissos e eu te retorno. E aí você tira esse tempo para pensar se você quer fazer esse favor ou aceitar esse convite. E aí você realmente dá o retorno. Não deixa a pessoa no vácuo e diz, olha, agradeço o seu convite, ou sinto muito, eu não vou poder te ajudar, porque eu não estarei disponível, certo? Nessa data. Sempre dando o retorno, não deixando a pessoa no vácuo, tá? A próxima, então, isso se encaixa muito dentro do trabalho, né? Porque no ambiente de trabalho, a pessoa que tem dificuldade em dizer não, ela acaba sendo sobrecarregada. Então, quando alguém vem te pedir um favor, principalmente se for, né, uma hierarquia maior, e você já tem as suas tarefas que você tem que dar conta, e a pessoa vem te pedir algo mais, uma coisa que você pode fazer no sentido de, sim, né, eu posso fazer isso, mas o que eu preciso deixar de fazer para dar conta disso? Ou seja, por exemplo, você pode fazer tal projeto? Sim, mas se eu fizer isso, eu não vou conseguir fazer a tarefa que eu tenho que fazer no tempo que eu preciso ou da forma que eu preciso. Ou seja, você vai entrando numa concessão do que eu posso flexibilizar ou abrir mão para fazer isso que você está me pedindo, sabe? Caso não seja realmente algo que você tenha que fazer, certo, gente? Entendendo que nesse contexto do trabalho existem os papéis, existem as funções, tudo mais que você precisa analisar, né? Outra opção também é você dizer no humor, você trazer o humor
para o seu não. Então, quando a pessoa pede algo para você que isso é um não claro, você pode usar o humor, fazer uma brincadeira, no sentido de nem que a vaca tussa, ou você tem muita fé. O que eu sempre falo, mas é até automático, eu falo, eu vou orar por você. Sabe, quando a pessoa me pede uma coisa que eu não quero fazer de nenhum jeito, eu falo, eu vou orar por você, brinco, né? Então você pode usar o humor, você traz a leveza. Então entende que existem várias possibilidades de você dizer não sem criar esse conflito, né? Outra coisa também que existe nessa possibilidade de como dizer não é de dar outra alternativa. Assim como eu falei de que de repente eu dou uma outra, eu flexibilizo o meu não, dando uma outra possibilidade, se eu realmente quero dizer não, tá, gente? É muito importante isso. Senão você vai estar sempre negociando contra a sua vontade. Mas se é algo realmente que você quer e você não tem condição agora, por exemplo, você pode me levar em tal lugar? Não posso, mas a chave do carro está ali, certo? Ou seja, eu ainda estou olhando para algo que você está me pedindo, eu estou respeitando a sua necessidade, né? Mas eu não estou disponível nesse momento. Ou eu não estou afim, mas eu estou colaborando. Você pode fazer isso por conta própria. Eu estou te ajudando no sentido de que o que está ao meu alcance eu posso fazer, mas eu não vou fazer isso por você. Entende? Então, é um outro caminho que você pode também usar para dizer um não sem criar esse impasse. Mas também é muito importante compreender, gente, que por mais que eu esteja trazendo diversas formas de você dizer não, você não tem como controlar a forma como a outra pessoa vai receber isso. E entender que isso não é tua responsabilidade. Como alguém não quer, como alguém recebe o seu não. Isso não é sua responsabilidade se a pessoa vai ficar chateada, se a pessoa vai ficar irritada, se a pessoa vai se magoar. Contanto que você não tenha sido agressivo, né? Mas se você está colocando numa boa e a pessoa... Porque as pessoas são assim, pessoas que não sabem ouvir não. Tem pessoas que são crianças esticadas, né? Elas não têm essa maturidade emocional e elas se emburram. Elas emburram realmente diante do que está sendo dito, né? Não porque eu não quero e pronto, exatamente, né? Eu não gosto muito de me justificar dependendo do nível de intimidade. Eu só digo, não quero. Não vou fazer isso porque eu não quero. Mas em algumas dinâmicas isso causa um atrito, né? Isso causa não vou dizer uma antipatia, mas uma desarmonia, né? Por exemplo, se eu chegar no trabalho e falar não porque eu não quero, isso pode ser um pouco, não vou dizer rude, mas um pouco, sei lá, desconectar, criar essa desconexão, né? Outra opção também é você sugerir uma outra pessoa, no sentido de que, sei lá, vamos tomar um café? Não posso, ou eu não quero, mas experimenta ligar para o fulano, sabe? Você coloca uma outra alternativa, uma outra opção ali. Ou você quer vir aqui fazer um evento? Olha, sinto muito, eu não tenho interesse, ou isso não se encaixa muito nos meus projetos atuais, mas eu tenho alguém para te indicar, entre em contato com outra pessoa, sabe? No sentido de que eu agradeço o seu convite, mas ou eu não posso, ou eu não quero, né? Enfim, você pode colocar isso, mas você deixa outra opção ali. Você dá você dá uma outra alternativa para essa pessoa, entendendo que você não está fazendo um pouco o caso, né? E é importante, assim, ser educado e ser sincero quando você nega um pedido. E é o que eu falei, se a pessoa achar ruim ou não, isso é problema dela. Você não está aqui para agradar os outros. Você não está aqui para servir como uma animadora da vida dos outros, para fazer à vontade. Você pode fazer isso se você quiser e está tudo bem. Agora, o que a gente está conversando aqui hoje é o problema, as implicações de você fazer algo quando você não está afim, quando você passa por cima de algo que é importante para você, das suas vontades. Você é tão importante, as suas vontades, seus sentimentos, as suas necessidades são tão importantes quanto dessa pessoa que está te pedindo, sabe? Então, coloque-se no mesmo patamar, sabe? Coloque-se de igual ali nessa troca. E não acostuma mal as pessoas também, no sentido de que tem algumas pessoas, tem algumas dinâmicas, isso é muito forte dentro da família, né? Vamos falar assim, que é o nosso maior desafio, que depois que a gente faz 2, 3 vezes, algumas pessoas elas acham que isso é sua obrigação. Então, observa também a abertura que você dá para suas relações, como que você se posiciona também diante disso, sabe? Essa exposição, essa abertura, essa flexibilidade, se isso não está te prejudicando também, se isso não está te colocando num papel de eu me torno refém dos meus atos de serviço ou das minhas doações, dos favores que eu faço. Observa se isso não está se tornando uma obrigação também, porque daí cabe a você voltar atrás e começar a falar, não, eu não quero,
ou eu não posso, ou eu não estou afim, né? Observa essa necessidade de agradar e avalia então o que você está sentindo a cada pedido que é feito para você. E essas são as dicas, né, que eu queria trazer para vocês. E eu não estou aqui, não trouxe aqui para vocês, mas ontem eu falei sobre limites com as mulheres no Mergulhando em Si. E tem uma música acho que é Piano Bar, do Engenheiros do Havaí, que a música tem um trecho assim que eu acho muito legal sobre, enfim, sobre limites, sobre dizer não, que é: o que você me pede eu não posso fazer, assim você me pede e eu perco você. Ou seja, quando eu tenho essa clareza do que é importante para mim e eu respeito quem eu sou, eu respeito a minha existência, eu respeito as minhas vontades e tudo mais, quando você me pede algo, eu já sinalizo: eu não posso fazer isso, porque se eu faço algo que vai contra a minha vontade ou algo que me fere, porque você está me pedindo, no sentido, você me perde e eu perco você, no sentido assim, que não tem como nós continuarmos nessa relação. Isso não vai ser harmônico, alguém vai ter que se anular, alguém vai ter que perder o brilho e deixar de existir para que essa troca continue existindo. E aí a música até continua, né? O que você não pode, eu não vou te pedir, um negócio assim. O que você não quer, eu não vou te pedir, não vou insistir, não lembro agora. Mas é isso, de respeitar também o não dos outros, sabe? Observa também como você se coloca diante dos nãos que você recebe, ou se quando você pede um favor, você, sabe, se coloca nesse papel de expectativa, de projeção, de manipulação. E chantagem emocional, né, que é mais pesado ainda, se eu estou pedindo um favor no sentido de que eu quero receber algo em troca por isso. Quando eu faço algo por alguém, eu estou fazendo, mas eu estou fazendo porque depois eu quero pedir de volta, sabe? Então, assim, eu não estou fazendo porque eu estou fazendo de coração, ou porque eu quero fazer, porque eu estou afim, estou disponível, mas eu estou fazendo porque depois você me deve algo. E se você não fizer o favor para mim, eu vou jogar na sua cara. Então, observa também nessa dinâmica como que você se coloca quando você pede favor para os outros, onde você está se colocando ali. E enquanto você está respeitando também esse espaço, a vontade, o desejo da outra pessoa. Você se chateia quando você ouve não, quando a pessoa diz não quero, não estou afim. E vai trazendo essa compreensão, sabe, de o quanto existe de uma carência, de uma posse, de um joguinho emocional mesmo por trás disso. Porque, né, é o que eu digo assim, você quer realmente que alguém faça algo contra a vontade dela, ou que essa pessoa esteja com você sem essa pessoa querer, para que você esteja bem, sabe? É isso que você realmente quer, é isso que você merece na sua vida? Ou você quer criar relações onde exista essa liberdade, essa transparência, onde cada um possa trazer o que eu gosto, o que é importante para mim, o que eu preciso, e você traz o que é importante, o que você gosta, o que você precisa, e nisso a gente vai se ajustando e harmonizando as relações, sabe? Então, são muitas implicações que estão além, né, do que a gente entende como sim e o que o não. E o principal, né, que eu queria então compartilhar com vocês é essa importância de você respeitar a sua existência, respeitar a sua essência, esse ser sagrado, esse ser divino que existe dentro desse corpo, e não importa o quanto você compreenda, né, o quanto você enxergue e aceite tudo o sagrado que existe dentro de você. Isso é algo inegociável. De repente você não está desperto, não consegue enxergar e está preso nessas ilusões das coisas que você faz. Então eu estou condicionando o sagrado e divino em mim aos meus erros, ou seja, eu não sou sagrada, eu não sou divina porque eu erro pra caramba, eu falho, eu vacilo, enfim, eu tenho as minhas imperfeições, mas entendendo que apesar disso tudo, mesmo com tudo isso, você ainda é merecedor, sabe? Você ainda é divino, você ainda é sagrado, e merecer ou não merecer amor não está em jogo. Você é merecedor, isso é ponto, acabou. Você merece amor, você merece respeito, e o quanto você consegue compreender isso sobre si. Porque enquanto você não entender, enquanto você não aceitar, né, que você merece, que você pertence e que você é digno disso, você vai continuar anulando a sua existência para que as outras pessoas vivam confortavelmente, para que os outros vivam bem, para que os outros estejam bem, usando você como um degrau para isso. Então, começa a ressignificar também a forma como você se enxerga de, poxa, eu também sou tão importante quanto os outros. Então, diante dessa importância, como eu me posiciono
com o que eu gosto, o que eu quero, como eu comunico isso. E isso, como eu falei, são as coisas corriqueiras no dia a dia que vêm como microagressões quando eu passo por cima da minha vontade, ou quando eu não coloco esse limite e permito que os outros me atropelem, né? E nós somos adultos, então quem vai fazer isso somos nós mesmos. Não tem mais aquela coisa de, ai mãe, fulano me xingou, sei lá o que fez comigo. Isso era da criança que precisava de proteção. Agora você é teu pai, você é tua mãe. Agora você é adulta que cuida da tua criança. E entendendo esse compromisso que você tem, então, de ser a guardiã da tua existência. Então, começa a trazer essa consciência que vai muito além. E aprenda, sabe, no sentido de assim, que eu vou experimentar, eu vou exercitar, falar não, mesmo que eu me sinta constrangida, mesmo que eu sinta culpa, mesmo que isso cause algum conflito ou desembaraço nas relações, sabe? Apesar disso, eu vou me posicionar diante do que eu preciso. E é a partir daí que você vai, então, encontrando a sua força, que você vai encontrando essa leveza de que você não carrega mais o fardo de ninguém. Você não carrega mais o fardo da sua autoanulação. Mas sim, você vai caminhando e fazendo escolhas, tomando decisões e aceitando os convites e as oportunidades que fazem sentido para a vida que você quer levar. E isso é empoderamento a partir do autoconhecimento. Então eu me conheço, eu sei as minhas regras, eu sei o que me machuca, o que não me machuca, eu sei o que eu preciso, o que importa para mim. E diante disso, eu digo sim ou não. Diante disso, eu faço as minhas escolhas e os meus posicionamentos. Mas isso depende de mim, ninguém vai poder fazer isso por você. Então, por isso que eu falo, entre em contato com o que você sente quando você se coloca nessa situação e vai ganhando essa consciência de que o que está acontecendo aqui dentro de mim, sabe? Qual é o sentimento que vem à tona, de onde vem isso, sabe? Em que momento eu entendi, interpretei dessa forma o que está acontecendo. Porque são percepções, e você pode trazer uma percepção diferente que vai te libertar, que vai te empoderar ao invés de te aprisionar e te diminuir. Certo, gente? Muito obrigada, espero que tenha clareado aí alguma coisa para vocês. E vou deixar salva a live no IGTV, se o meu Instagram colaborar, porque ele tem vida própria. E aí vocês podem compartilhar com as pessoas que vocês sentem que está o tempo inteiro entrando nesse papel e nessa postura de uma pessoa boazinha, para ser aceita, para ser amada, e essa pessoa está sobrecarregada, certo? Muito obrigada, boa noite.